Olá, falar um pouco nesse vídeo sobre teoria monetária, né? Falar um pouquinho sobre a teoria monetária da escola austríaca e os problemas que ela tem para explicar o mundo, né? As grandes contradições que a gente enxerga quando a gente pega as ideias austríacas e tenta explicar o mundo, né? Especialmente no que diz respeito à teoria monetária e taxa de juros, né? A primeira crítica que eu vou fazer é que a visão austríaca da moeda é uma visão meio tribalista, por assim dizer, né? É uma visão meio primitiva no sentido de que a moeda serve para fazer trocas, né? Que é verdade, lá atrás, na economia tribal, as pessoas realmente começaram a usar a moeda para fazer trocas porque você não tinha aquela coincidência direta, né? Me faz lembrar até uma campanha do Estadão, né? Que você acha um cara na rua e fala assim, pô, você está querendo alugar um apartamento tal, eu tenho esse apartamento, não sei o quê, né? Que é a coincidência de desejos ou a coincidência de demandas, né? Então, numa sociedade simplista, de fato, a moeda ela tem essa função de casar os desejos, né? Porque lembra da vila do Asterix, por exemplo, né? Tem o fulano que quer comprar peixe, tem um outro fulano que quer comprar móveis, tem outro fulano que quer comprar carne. Então, não necessariamente você vai casar diretamente a demanda de um pelo outro. Então, a moeda ela surge como um meio de troca nesta sociedade ou nesta tribo, porque ela facilita essas trocas entre essas pessoas. Né? E lá atrás qualquer coisa podia ser moeda, bastava que as pessoas tivessem demanda por aquilo e reconhecessem aquilo como um meio válido, né, e justificado, e depois, claro, que a prata e o ouro acabaram ocupando essa função. Né? Mas essa visão de moeda como meio de troca ela é muito primitiva. Lógico que ainda hoje a moeda é um meio de troca, né? A gente usa o dinheiro para fazer trocas e casar as nossas demandas, né, e as nossas ofertas. Mas numa sociedade moderna e complexa, a moeda é muito mais do que isso, né? A liquidez é muito mais do que isso. Ela tem uma função de resolução de conflitos, né? Ou se quiserem num jargão mais de gestão financeira, ela é uma maneira de preservação de riqueza, né? Quando os bancos, as empresas, os grandes detentores de riqueza querem proteger a sua riqueza, eles buscam ativos mais líquidos, eles buscam ficar líquidos. Né? E no limite, eles ficam, inclusive, com o dinheiro em caixa. Claro que essa é uma situação limite, né? Mas a liquidez ela tem essa capacidade de preservação de riqueza e de resolução de conflitos. Né? Daí que vem a grande função da moeda numa sociedade moderna, que lá atrás não se podia resolver nem com ouro, nem com prata, porque para que o dinheiro e a moeda tenham essa capacidade de resolver conflitos, precisa ter um governo por trás, por isso que a moeda é sempre estatal, por assim dizer, né? Porque você precisa de um governo por trás, de um Estado que garanta um sistema jurídico que te permite liquidar esses contratos naquela moeda, que inclusive é a moeda que você paga impostos. Né? Então essa é a única moeda capaz de resolver os conflitos de uma sociedade é a moeda aceita no sistema jurídico daquela sociedade. Né? Então, por isso que a moeda é, em essência, uma função de Estado, né? Porque o Estado tem esse monopólio da violência, né? Ele te força, ele fala, olha, no sistema jurídico brasileiro você teve uma briga com alguém, você vai, entra com uma ação. Aí o juiz vai lá e diz, olha, você perdeu a ação, você ganhou a ação, pague-se tanto. Né? Então, o pagamento monetário, ele liquida aquela obrigação. Né? O sistema contratual, ele tem esse poder que a gente chama de poder de adjudicação. Né? Então, a moeda vem a grande função da liquidez e da moeda vem desse poder de resolução de conflitos. Então ela é muito mais do que uma bobeira de você trocar peixe por carne e por qualquer outra coisa numa vila do tipo Asterix. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a taxa de juros é o preço do dinheiro, é o preço da liquidez, ele não é o preço da poupança. Né? Isso é uma coisa também relativamente fácil de entender, basta se olhar o que está acontecendo no mundo hoje. Né? A gente está com níveis de poupanças mínimos, né, e mínima histórica, né, nunca o setor privado mundial teve tão endividado. Né, se você olhar, recentemente estava lendo esse livro do Steve King, que eu vou deixar aqui a referência, né, ele mostra direitinho como o nível de alavancagem e endividamento dos famílias e das empresas americanas hoje está no mesmo nível da crise de 29. Né, se você olhar também, a mesma coisa vale para a Europa, para o Reino Unido, para o Japão, a gente está numa situação de poupança mínima, por assim dizer. Nunca as pessoas pouparam tão pouco, né, tão altamente endividadas, e os juros estão em mínima histórica. Né? Então, se o juro é o preço da poupança, na verdade o que deveria estar acontecendo hoje é o contrário. Né? Porque a gente não tem excesso de poupança, não é que poupança está sobrando, né? Que seria o razoável, né? Que se está a poupança sobrando, o preço do juro, o preço da poupança, que é o juro, cai. Né? O que a gente tem hoje é uma falta generalizada de poupança, porque ninguém poupa. E mesmo assim o juro está muito baixo. Né? Por que o juro está muito baixo? Porque quem oferta esse dinheiro
são os bancos centrais. Os bancos centrais ofertaram muito dinheiro desde a crise de 2008, né? Porque a economia basicamente saiu dos trilhos, né? E essa oferta cavalar de dinheiro fez com que as taxas de juros chegassem em mínimas. Pega o caso do Brasil até, né? O problema do Brasil é a falta de poupança, que não é. Isso também é uma besteira que vários economistas falam por aí, inclusive os não austríacos, né? Pega o caso brasileiro, né? Nada mudou em relação ao nosso nível de poupança, só que o juro no Brasil agora está em mínima histórica, né? Como é que a gente explica que o juro está em mínima histórica no Brasil? A gente explica isso mostrando que o Banco Central brasileiro reduziu muito a taxa de juros colocando moeda por conta da inflação baixa, né? Porque o Brasil está numa crise desgraçada, né? A gente não cresce, não tem pressão inflacionária, o mercado de trabalho está muito desaquecido, então o Banco Central está cortando juros para tentar estimular a economia brasileira, né? Quando a gente estuda sistemas monetários modernos, né, a gente vê que quem define essa taxa de juros de curto prazo é de fato o Banco Central, porque ele coloca mais moeda ou ele tira a moeda da economia. Por exemplo, no Brasil, se a gente olhar hoje, existe um excesso de moeda no mercado monetário, né, quase da ordem de R$ 1 trilhão. Se o Banco Central, que são as chamadas operações compromissadas, né, se o Banco Central brasileiro não estivesse recolhendo esse excesso de dinheiro, as taxas de juros no Brasil provavelmente já teriam ido a zero, né, porque existe um excesso de moeda gigantesco, né? Então o Banco Central ele tem essa capacidade de colocar a moeda no sistema ou tirar a moeda do sistema, né? E a taxa de juros, essa de curto prazo, vem do equilíbrio dessa demanda por dinheiro e oferta por dinheiro. Mas não é a demanda por dinheiro no sentido tribal Asterix. Eu quero comprar mais carne no açougue, então eu vou precisar da moeda para trocar. Não, isso é a parte, vamos dizer assim, mínima, básica, fundamental. Mas o que é mais relevante são as grandes posições líquidas de riqueza que querem ficar mais protegidos ou menos protegidos, né? Então, daí que vem a função da moeda. Você fala, Paulo, e a inflação? Né? A inflação ocorre quando esses grandes detentores de riqueza não estão mais acreditando na moeda como, pelo menos na moeda aqui doméstica, né, no caso do Brasil, como um mecanismo de proteção, né? Então, eles passam a tirar recursos daqui, colocam nos Estados Unidos, colocam em outras moedas mais fortes, por isso que há uma hierarquia de moedas no mundo, né? Moedas que são mais poderosas para proteger liquidez e para proteger riqueza do que as moedas emergentes. Isso, em geral, provoca muita desvalorização cambial e essa desvalorização cambial acaba provocando inflação, né? E os próprios agentes, vamos dizer assim, no dia a dia, começam também a demandar menos moeda e os preços começam a subir porque a moeda perde a credibilidade no sentido de manter poder de compra, né? Então isso realmente é um problema, né? Especialmente nos países emergentes, em que a moeda vai perdendo credibilidade como forma de preservação de riqueza e como forma de meio de troca confiável, né? E aí os governos estão numa situação delicada, eles começam a ficar numa situação complicada porque eles perdem essa capacidade de fornecer essa liquidez que o sistema necessita para operar, né? É importante dizer que o sistema capitalista ele é um sistema poderoso, que tem muita escala, que tem estoques de riqueza gigantescos, né? Ele não é uma vila do Asterix e do Obelix. Então, um pouco a minha sensação é que a escola austríaca estuda a economia como se fosse uma vila do Asterix, né? E outros economistas também, que é o que a gente chama de economia do escambo, né? Das trocas, né? Uma economia de troca simples, né? A economia capitalista é muito mais do que isso, né? Uma economia de massas de portfólios de riqueza, né? Basta você assistir aquela série Billions, né? Ela mostra direitinho. Você tem massas gigantescas de riqueza, né, de portfólios no mundo inteiro que estão escolhendo países para investir, países para alocar, e eles demandam muita liquidez, obviamente. Alguns momentos mais liquidez, outros momentos menos liquidez, né? Então, para entender moeda, para entender taxa de juros, a gente precisa olhar esse mundo sofisticado, complexo que a gente vive hoje e não aquela vila do Asterix em que a moeda é usada para fazer troca simples, tá? Aliás, é um equívoco do YouTubenomics, né? Eu tenho visto que todo mundo no YouTubenomics vive ou entende que a gente vive numa vila do tipo Asterix, né? E não nesse mundo da série Billions, que é onde a gente realmente vive hoje em dia, tá bom? Obrigado.